Fala turma, que satisfação ter vocês aqui novamente, quem já esteve comigo, né, e os novos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu sou o João, né, sou zootecnista, tenho um caminho longo aí dentro da zootecnia, dentro da pecuária no geral, mas muito mais específico dentro da pecuária de corte, né, e vocês estão aqui comigo hoje, né, com uma missão minha, né, espero que seja uma missão de vocês também, né, que é transformar pecuária de corte, né, tornar a pecuária, as fazendas, né, as empresas que trabalham com pecuária de corte sempre mais produtivas, sempre, né, mais rentáveis, sempre mais sustentáveis. Certo, moçada? Esse é mais um caminho, uma das coisas que eu acho não, né, que eu vejo na prática, né, eu fazendo, vários amigos fazendo aí, né, que é muito importante e é um grande gargalo, né, que a gente vê, né, na prática, né, de quem faz, né, dentro dos resultados, né, das fazendas, das dificuldades dos gestores, dos donos, né, das fazendas de pecuária, que são nas anotações e relatórios, né, técnicos de campo. A gente vê que falta, né, muitas vezes uma organização clara, né, direta, né, que os funcionários, que os técnicos, né, consigam se comunicar, né, ver aqueles relatórios, né, com os mesmos olhos, né, com a mesma clareza, né, de forma fácil. E assim, e nem só os relatórios, mas entender, né, para que servem esses relatórios, para que serve, né, essas anotações, né? Eu trago uma coisa dentro da faculdade, né, que eu escutei de um professor meu, né, só que só depois na prática que eu fui ver, né, que gente como estudante, a gente vê muito dado, tem que coletar tal dado, tem que anotar tal coisa, né, mas a gente não consegue assimilar até que a gente faça algo, né, e aí fica aquele monte de anotação e isso acontece assim em 70, 80% das fazendas, tem aquele monte de anotação, só que aquelas anotações só ficam ali, né, para ser visualizadas, né? E eu aprendi que toda anotação, né, tem que entrar para um banco de dados, né, que tem que se transformar, né, em algum dado e esse dado tem que se transformar em alguma informação e essa informação, né, tem que ser utilizada, né, para se tomar alguma decisão, criar algum plano de ação, né, para gerar algum resultado, né? Não pode ficar então assim, né, do início, né? O dado tem que se transformar em informação, informação tem que entrar dentro de um plano de ação para gerar um resultado, né? Se aquele dado só servir como um dado, né, você só está gastando tempo à toa de todos os funcionários, de todas as pessoas que estão ali dentro daquela fazenda, daquela empresa, né, de qualquer lugar, né, que esteja. Porque um simples dado anotado, né, não vale de nada, né? Só que também, né, muitas vezes a gente vê, né, que o pessoal, né, que coleta muito dado, faz muito relatório, tem muitas anotações, só que, né, muitas anotações erradas, né, muitas vezes, né, o funcionário, né, que está ali no campo coletando aqueles dados não foi instruído de forma certa, orientado de forma certa, né, e quando chega a um nível mais gerencial, mais analítico, que as pessoas vão analisar aqueles dados ali, né, que foram coletados, aqueles relatórios, né, as coisas não batem, né, fica fora, né, da curva, não é o esperado, e aí sim, só nesse momento vai ver, né, que estavam errados. E dados coletados errados, né, nunca vai gerar resultados certeiros, isso não tem jeito de acontecer, né, porque já foi feita uma análise errada, né, já se transformou numa informação errada, não tem como dar um resultado certeiro. Então, e é uma grande dificuldade, eu vejo que isso talvez seja uma das maiores dificuldades, né? O como fazer com que esses funcionários coletem esses dados certos, as pessoas que coletam, né, que fazem as anotações, que criam muitos relatórios aí, façam isso de forma certa, mas não só certa, de forma padronizada, porque muitas vezes não é uma pessoa só que faz, né, essas anotações, esses relatórios, mais de uma pessoa, então tem que ser de forma padronizada e assim, e precisa, né? Tem que ter precisão nesses dados, né? Não pode ser da cabeça, do achismo para um, para outro, enfim. E como que a gente, né, faz isso, né? Muitas vezes a gente cria POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, mas antes de criar esses, né, procedimentos, a gente precisa entender, né, para que serve cada anotação, para que serve,
né, cada relatório, né, dentro de cada sistema, sistema de cria, recria, engorda. E aqui, moçada, nessa aula, né, eu quero ensinar para vocês os modelos de anotações e relatórios técnicos para se usar no campo. E aqui eu vou falar de forma muito ampla, né, dentro de sistemas de cria, de recria, engorda. Isso vai servir tanto para técnicos, né, que querem montar relatórios, né, e anotações dentro dessas fazendas para chegar depois e conseguir olhar, né, ou pegar essas informações, né, dentro do, né, com as fazendas, né, e tanto para gerentes, né, ou pessoas que trabalham dentro dessas fazendas e quer se dispor de fazer, né, essas anotações, esses relatórios, né, para depois gerar alguma informação e alguma tomada de decisão, alguma ação aí para gerar algum resultado, certo? E qual primeiro, né? Vamos começar aqui. A importância das anotações e esses relatórios de campo. A gente precisa, né? Qual que é a importância? A gente precisa ter uma precisão nas informações para tomar decisões assertivas. Sem dados, não existe, não tem tomadas de decisões assertivas. Do achismo, né? Da cabeça, né, do empirismo, né? Sem nada, não existe, moçada. Então a gente precisa de informação, certo? Facilitar o acompanhamento, né, das atividades diárias. Então, técnicos, gerentes, donos de fazendas, de empresas, a gente vai estar falando de pecuária de corte aqui, sem dados, moçada, sem ter essas anotações claras ali dos funcionários, do acompanhamento de tudo que está fazendo. Você não tem jeito de conduzir o time, de validar o que aquele time está fazendo, se está certo, se não está, qual funcionário está fazendo anotações melhores, quais que não está, qual o desempenho, né, de cada área, né, da fazenda, da empresa, qual o desempenho de cada funcionário, enfim. Então, esses dados, as anotações, os relatórios vai facilitar muito aí o acompanhamento das atividades, né? Que falar diária, mas diária, semanal, mensal, né? E também essas anotações que para mim talvez seja a parte mais importante é o controle e monitoramento dos indicadores de produtividade e indicadores financeiros, certo? Então, no geralzão, eu acho que as coisas as maiores importâncias dessas anotações, desses relatórios são isso, certo? Vamos passar para frente aqui. Eu quero passar para vocês os tipos de anotações técnicas primeiro. Existem, né, basicamente três, né, mas pode existir mais, né, que existem as anotações diárias, né, que envolve aí controle de rotina, eventos de manejo, de alimentação, sanitários, né? Então, são anotações diárias, né? O que eu posso anotar todo dia ali? Né? Por exemplo, o cara faz o manejo com o gado lá e cada dia ele faz de um pasto. Todo dia leva uma caderneta para o campo, né? Quantos animais tem em cada lote? É uma anotação diária. Manejo de coxo, né? De sobra de coxo, né? Anotação diária, quando se está dentro do confinamento ali, animais, né, que tá com algum tipo, né, de score de sanidade afetada ali, né, tá cabeça baixa, enfim, né, quantos animais, enfim, são várias anotações diárias que se pode ter, né, desde nascimentos também, quantos bezerros nasceu, né, cada dia, quantos animais tinham ali quando eu fui ali em cada passo, enfim, são várias anotações diárias, né, controle de rotina, eventos de manejo, né, de alimentação. Anotações semanais, né, que muitas vezes essas anotações semanais podem se transformar em relatórios, né, das anotações diárias, mas quais são essas anotações? Acompanhamento da saúde do rebanho e das pastagens. Às vezes eu faço um manejo de pastagem semanal e não diário. Né? Não mudo o gado todo dia de pasto, mas eu mudo toda semana. Então, cada semana e cada passo que for, eu vou ali, anoto, né? Ó, esse passo estava assim, ó, quando saiu estava assim, na outra estava assim. Enfim, e anotações mensais, né? Que aí mensais muitas vezes já pode se transformar em indicadores de desempenho, né? E até reprodutivos, né? Por exemplo, qual que são mensal? Ganho de peso, né? Então todo mês, uma vez a cada mês eu peso esse gado, né? Então tem que ter essa anotação. E assim, o que vai mudar para ser diário, semanal e mensal? Por mim, né? Eu acho que para todo mundo, né? Se eu pudesse ter anotação a cada minuto, a cada hora, era o ideal, né? Mas
essas anotações têm que facilitar o manejo e ter precisão para gerar um resultado. Né? Seria o ideal que eu conseguisse pesar o gado todo dia, e não só o gado, mas cada animal todo dia, para mim ter um relatório, né, de qual o peso que aquele animal ganhou tal dia, qual ganhou tal outro, se teve variação, se não teve. Só que isso é praticamente impossível, é muito difícil fazer isso. Então, tem que facilitar o manejo. Serve uma vez por mês? Serve, então vamos fazer uma vez por mês, né? Quando eu conseguir fazer semanal, beleza, faz semanal. Quando eu conseguir fazer diário, faz diário, entendeu? Só que todas essas anotações precisam como diz, facilitar o manejo e entrar num fluxo que gere algum resultado que faça sentido para a fazenda, certo? E aí, a gente falou de anotação, mas aí os tipos de relatórios, né? Tem relatórios de produtividade, que são os dados de ganho de peso, né? Taxa de desmame, taxa de concepção, enfim. Então, tem vários relatórios, né, de produtividade, ganho mediário, né? Ganho de arroba mês, enfim. Relatórios sanitários, né, que são informações sobre vacinação, vermifugação, tratamentos realizados, relatórios financeiros, né, são os custos de produção, rentabilidade por unidade de produção e entre outros. Existem vários e vários e vários relatórios. Né? E os relatórios eles são criados de acordo com o que a gente vê, né? O que a gente vê, o que a gente quer mostrar, né? Deixar explícito ali para o dono, para o gerente, enfim, que o relatório é justamente a informação gerada a partir, né, de um dado. Então, coletei dados lá, né, de ganho de peso, né, pesei o gado 3 meses, né, e deu um ganho médio diário ali de 1,3. Eu vou criar um relatório, ó, o relatório, né, nesses 3 meses, o gado comendo isso, teve um ganho médio diário de tantos quilos, né, e ganhou tantos quilos em 3 meses, que traz um resultado financeiro assim, assim, assado. Isso é um relatório, certo, moçada? E aí, que é só para exemplificar, né, os tipos de anotações, tipos de relatórios técnicos, mas agora a gente vai passar por cada sistema, né, falando dos modelos de anotações e relatórios técnicos da cria, da recria e da engorda. A gente vai começar aqui primeiro no sistema de cria, né? E quais anotações técnicas a gente pode fazer no sistema de cria. A primeira anotação técnica no sistema de cria que a gente pode fazer é nos controles, né, dos bezerros. Data de nascimento, né, que é registrar a data e o sexo dos bezerros. Peso ao nascimento, né, que é o peso médio dos bezerros quando eles nascem, acabou de nascer, eu já pesar ele. Identificação do bezerro, que é numerar ele, colocar um brinco, um colar, né, identificar esse animal. A mãe do bezerro, quem que é a mãe desse bezerro, identificar ela junto com o bezerro, né? O estado de saúde, o bezerro nasceu bem, nasceu mal, né? Quanto tempo ele demorou para levantar, qual que é o estado da saúde da mãe, ela pariu ou, né, teve retenção de placenta ou não, certo? Então, primeiro aí, é o controle do bezerro, algumas anotações técnicas que você pode fazer no sistema de cria. E aí, moçada, assim, já aproveitando, né, antes da gente passar para frente, além dessa aula que eu estou falando para vocês, né, vai ter, né, meio que um e-book, né, de quais anotações, do jeito que eu estou falando para vocês, que vocês podem já levar a campo. Para vocês pegar essas anotações, criar seus próprios caderninhos de anotações e levar a campo ou fazer, né, esses cadernos aí de anotação e de relatório para os clientes de vocês dentro da fazenda e facilitar para ele, certo? Então vamos aqui, né, dentro do sistema de cria, né, a gente pode também, né, falar sobre as anotações técnicas do manejo de reprodução, né? Qual que foi a data da inseminação, né? Qual touro foi utilizado, para qual vaca, né? Qual que era o score de condição corporal daquela vaca naquele dia da inseminação, né? O método, né? Se foi cio natural, né? Se foi em ATF, né? Inseminação artificial em tempo fixo, né? O status, né, da gestação é outro, outra anotação técnica que a gente pode fazer, né? Identificar quais vacas são gestantes, tempo de gestação, a taxa, né, de concepção que a gente, né, fala muito, né, de quantas vacas tinha, quantas, né, emprenharam. E assim, tem várias, né, anotações que se pode fazer, né?
ali naquele momento. Anotações importantes, talvez o sistema ali, quando vai inseminar, né, touro, escolhe de condição corporal que aquela vaca tem, se o natural, né, ou não, ou fez algum protocolo, enfim. O terceiro, outras anotações, a terceira aqui do sistema de cria, né, pastagens, a data que foi que fez a rotação de pastagem, data e área utilizada, né? Então, quanto tempo ficou naquele pasto ali, quando que mudou, né? Quanto de capim sobrou, qual que foi a área, quantos animais que entraram ali, quantas unidades animais, né? Então, do controle de pastagem, pode fazer anotações conforme a necessidade das fazendas. Aí tem as anotações também de controle sanitário, que é muito importante, muitas vezes se perdem dentro das fazendas aí, as vacinações, quais vacinações, qual época, né, quais animais, quais datas foram administradas, vermifugação, os registros de quais vermífugos foram utilizados, as datas e os medicamentos utilizados, os tratamentos realizados, moçada. Isso eu vejo poucas fazendas, né, fazendo, né, como diz, administra antibiótico de bica corrida aí, mas não tem nenhuma anotação, inclusive se perdem, né? Antibiótico tem que ser administrado no mínimo 5 dias, o pessoal faz 1, 2 por falta de anotação, né? Ou faz mais ou deixa de fazer no animal, né? E acaba trazendo um prejuízo aí, né? Até a indústria farmacêutica aí, animal, né? De ter muita resistência a antibiótico aí, de vários antibióticos, e não tá conseguindo mais criar antibiótico com outras bases, né? Enfim, anotar, né, todo medicamento que é feito em cada animal, ter uma caderneta aí de anotação para saber administrar no tempo certo, quanto precisa, quanto que não precisa em cada animal, enfim. E aí, sim, eu acho que são várias anotações, eu vou mandar para vocês, né, um relatóriozinho de todas as informações que vocês podem usar, podem desenvolver dentro das fazendas. E aí, a partir dessas anotações, você vai criar relatórios. E existem vários relatórios que você pode criar, que eu vou comentar alguns aqui, né, de relatórios técnicos do sistema de cria, né, relatório de nascimento e de desmame. E aí, assim, a isso você pode fazer dentro de uma estação, você não precisa fazer, né, diário ou por animal, né? E esse relatório, como que vai ser? Por exemplo, relatório de nascimento e desmame. Depois que acabar a estação de nascimento, é um relatório, ó, nessa estação de nascimento, tantos bezerros nasceram, né? A partir de todos esses bezerros que nasceram, né, tantas vacas estavam prenhas, tantos bezerros nasceram, e desses bezerros que nasceram, tantos morreram até a fase do desmame. Isso é um relatório diferente de uma anotação, que a anotação só estava ali, ó, bezerro nasceu saudável, tal bezerro nasceu saudável, esse é o número dele, essa é a mãe, enfim. Então, criar relatórios a partir daqueles dados, né, daquelas anotações que foram feitas, né? Então, nascimento, desmame, bezerro nascido, taxa de desmame, né, número de bezerros desmamados aí, né, que é a taxa de desmame que eu falei, bezerro nascido e quantidade que foi até o final, né, um dividido pelo outro. Relatório de reprodução, que a gente já comentou sobre a taxa de concepção, só que agora após acabar a estação. Então, todos os animais que foram expostos aí, né, à reprodução, né, quantos emprenharam? Então, é uma taxa, é um relatório, né, que você vai colocar, ó, de tantas vacas que foram expostas à reprodução, tantas emprenharam, por isso, por aquilo, né, e quando você coloca no relatório, você dá a sua opinião. Com um resultado bom ou um resultado ruim, de acordo com um benchmarking aí, de acordo com a média nacional ou benchmark de fazendas, né, que às vezes já tem. Outro relatório que pode ser feito aí, né, de reprodução, intervalo entre partos, né? A gente sabe, o ideal, o lindo, bonito, né? A gente espera que uma vaca tenha um intervalo entre partos aí de 12 meses, né? Então, fazer um relatório, né, de intervalo entre partos para todas as fazendas, né, que é geral, e comparar, você vai saber se é bom, se é ruim, certo? Nos sistemas de cria, né, os principais relatórios, né, para se ter são esses, moçada, são esses, inclusive, né, no curso, né, que a gente tem de pecuária de corte na prática, a gente fala muito de cada um dessas fases, né, desses gargalos que tem dentro da cria, explicando, né, como mitigar, melhorar, enfim. Então, os principais são esses, certo?
Agora a gente vai passar, né, para a Recria, né, as principais anotações, né, técnicas e os relatórios técnicos dentro do sistema de Recria.